Olá a todas, olá a todos, meu nome é Cristina Santiago. Hoje eu estou aqui para dar a vocês uma pequena contribuição nessa maravilhosa aula da psicopedagoga Marcela de Sena. Então, qual o meu tema de hoje? Hoje o nosso tema será a importância dos jogos na aprendizagem, ok, pessoal? Vamos lá ouvir um pouquinho sobre isso? A gente sabe que nossa sociedade possui uma grande diversidade de formas e meios de comunicação. E para se destacar, é importante que o indivíduo tenha competência da leitura e da compreensão de diferentes linguagens. E para que isso aconteça, a gente tem diferentes ferramentas para atribuir a nossa prática pedagógica. Eu acredito hoje, piamente, que um dos maiores desafios hoje do professor é transformar o aprendizado em uma tarefa lúdica. Principalmente quando a gente está falando de crianças da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental, que segue até o 5º ano ou de uma maneira mais extensiva até o 9º ano, tá? Eu acredito que precisa-se ter, criatividade, e o jogo, ele dá ao professor, ele dá a esse influenciador de inteligência, de aprendizado, ele dá ferramentas para que ele possa atender todas essas necessidades pedagógicas dos alunos, atrelando esse interesse aos jogos. Quando a gente pensa nesse jogo como esse instrumento de aprendizagem, a gente entende que ele vai desenvolver o aluno sobre a perspectiva de criatividade, afetividade, histórica, sociocultural. É fato, é real, que jogando a criança inventa, gente, ela descobre, ela desenvolve habilidades e experimenta novos pontos de vista. Ela, quando joga, ela troca informações com o outro. Então, tanto as potencialidades como as afetividades da criança são harmoniosamente desenvolvidas, e preenchidas das habilidades sociais e cognitivas. Quando a gente fala em Piaget, que é um dos maiores pensadores do século XX, ele defendia a atividade lúdica como uma das maiores propulsoras das habilidades intelectuais das crianças. E isso realmente é verdade. Então, através do simbolismo e do incentivo aos nossos sentidos, o jogo proporciona a assimilação do real e o entendimento dos novos pontos de vista que vão surgindo, inclusive na nossa vida. Então, a gente meio que, a criança, o adolescente que joga, ele meio que transforma esse simbolismo em algo real, uma vivência a qual ele está fazendo parte. 1, 2, 3, 4. Bota. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Vamos botar 10. 8, 9. Conta. 9, 10. Fecha agora. Então, o jogo, ele só ele não ativa o nosso cérebro com a serotonina, como ele também dá essa sensação de prazer, porque você está junto com o outro, disputando algo, conquistando algo e aprendendo, certo? Então, quais jogos e brincadeiras podem ser trabalhadas na escola? Gente, são várias opções, são inúmeras opções. O que você precisa saber é conhecer esse teu aluno, saber quais são as necessidades, quais são as competências e habilidades que você precisa desenvolver nessa criança para que você possa ir focar naquele jogo que vai ser realmente assertivo. É aquele jogo que vai fazer a diferença. Então, você precisa realmente ter um plano de ação, tá? Já ter feito um levantamento de hipótese em cima dessa criança na qual você vai jogar, para que você possa realmente definir e ter certeza de que aquele jogo vai ser trabalhado e vai desenvolver
o que realmente você quer que aconteça, qual vai ser a habilidade que você deseja que essa criança predomine naquele momento do jogo. Em pleno século XXI, o que a gente tem que entender é que a neurociência, ela está a favor da educação. Ela vem transformando, tá, a prática do professor através de informações precisas de como esse cérebro aprende. Quando a gente fala em memória, pensa em como a gente pode, quais as técnicas que podem auxiliar na retenção de novas informações. De que forma, o que é que a gente pode fazer para evitar o esquecimento? Palavra-chave: ludicidade, prazer, encantamento. Isso faz com que a nossa memória seja ativada, porque isso nos dá prazer. Ou seja, o nosso cérebro, ele vai acionar a atenção e para que ele possa compreender e entender, ele precisa acionar a memória. A atenção e a memória, eles andam juntinhos, lado a lado. Para que isso tudo aconteça, esse momento tem que ser prazeroso, tem que ser lúdico. E de que forma melhor para a gente trazer ludicidade para essa criança, que não seja pelos jogos. Inclusive, a gente trabalha também com os games. A gamificação, ela está em alta no nosso século. As escolas, as clínicas, os consultórios que trabalham com crianças com necessidades educacionais especiais, os TGDs, elas trabalham também com os games, facilitando essa concentração, facilitando essa memorização, porque traz para essa criança a ludicidade, traz o prazer de aprender. Então, é importante sim, é fundamental sim, que a gente possa e a gente vai trabalhar com os jogos dentro da nossa prática pedagógica, seja dentro das instituições e seja também em clínica, ok, pessoal? Então, o que eu posso dizer para vocês é que o jogo, ele é facilitador. Se a gente souber escolher o jogo correto, vocês vão ficar encantadas ao perceber que através daquelas jogadas, através daquele jogo que você selecionou, a criança vai entender e vai compreender o conteúdo programático que você deseja trabalhar com ele com muito mais facilidade do que se a gente estivesse trabalhando de uma forma tradicional, com livros. E eu deixo algumas dicas para vocês de jogos, tá? Vocês podem trabalhar com os jogos da memória, vocês podem trabalhar com quebra-cabeça, vocês podem trabalhar com a caixa de letramento, vocês podem trabalhar com Vamos às Compras, que é um jogo de matemática maravilhoso. Esses jogos que eu tô falando para vocês são os jogos da Neurofan Games, tá? Eu vou postar aqui para vocês algumas fotos para que vocês possam identificá-los, caso vocês desejem comprar. Na verdade, vocês têm os jogos da Neurofan Games e tem outros jogos. Só que os jogos da Neurofan Game, eles foram criados e elaborados justamente com tendencioso, tá? Com tendências para ajudar a criança na construção de palavras, de frases. Crianças que têm dislexia, descalculia, que é o jogo Vamos às Compras, o de adição e subtração. Tem um jogo também muito bom, que é o quebra-cabeça das emoções, perfeito para trabalhar com crianças com TEA. A gente tem também o quadro de estimulação motora, que e suaviza a escrita da criança, porque ele tem um acrílico. Então, você pode colocar a tarefa dentro e trabalhar com essa criança, linkando sempre com a caixa de letramento ou com Era Uma Vez, que é um jogo onde ele disponibiliza para essa criança, tá? Figuras e outros tipos de materiais, como a trilha, as pecinhas da trilha, para fazer construções de textos,
tá? Narrativos, dissertativos, entre outros. Então, esses são alguns jogos da Neurofan Games que facilita muito a estratégia do professor dentro de sala de aula e a estratégia do psicopedagogo em clínica. E isso não quer dizer que só existe esses jogos. Existem vários tipos de jogos. Inclusive, vocês podem entrar na própria internet e fazer uma busca sobre jogos pedagógicos e vocês podem construir esses materiais. O jogo te proporciona tudo isso. É hora de pensar, repensar e entender que dentro da prática pedagógica, não só institucional, mas clínica, hoje a gente precisa ter esse envolvimento com os jogos, seja eles físicos ou virtual, como o game. Mas eu deixo para vocês essa dica, procurem ver os jogos da Neurofan Games que vocês vão amar.